irmãs, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa tarde maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor Deus Ele colocou no meu coração. Irmãos, estamos caminhando a passos largos para o inferno. Os dias são maus, os dias são tenebrosos e as pessoas estão brincando com o nome de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que fica em João, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no versículo 19, diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a palavra de Deus diz que depois que o Senhor Jesus Cristo ele sai do deserto, na sua tentação, agora ele chega em Cafarnaum. E a Bíblia vai nos dizer que ali havia um povo que estava em trevas. E esse povo viu uma grande luz. E aqueles que estavam na região, na sombra da morte, resplandeceu a luz sobre eles. E a palavra de Deus ela continua dizendo que a partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra aqui, ela está nos dizendo, em João 3,19, que o julgamento é este. Irmãos, Deus, ele não fez o inferno com o propósito de colocar o homem lá. O homem, por causa das suas más obras, é que vai para o inferno. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo. Essa luz se chama Senhor Jesus Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele, versículo 20, que pratica o mal, aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas ou manifestas como você queira. Então, irmãos, Jesus, a Bíblia quer dizer o quê? Que Jesus ele veio ao mundo. Essa luz que é Jesus veio ao mundo. Mas o homem, ele amou mais as trevas do que a luz. Ele ama mais as coisas que é do mundo do que as coisas que é de Deus. Então, quando ele faz isso, ele aborrece a luz. Ele aborrece o Senhor Jesus Cristo. Por quê? A fim de que as suas obras não sejam manifestas. Então quer dizer, aquela pessoa que você tanto cansa de evangelizar para ela, aceite a Jesus. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. A morte vai chegar para você. E a morte ela não espera. Ela não olha classe social. A morte ela não olha cor de pele. A morte ela não olha nacionalidade, não. Ela chega para todos nós. E é em poucos segundos. Quando você acordar, ou você está no céu, ou você está no inferno. Você faz a sua escolha para toda a eternidade. A palavra de Deus, ela diz ainda, lá em 1 João, capítulo de número 2, olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu tenho paciência. Procura aí na sua Bíblia, 1 João, Epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz, já que eles usam o YouTube, o diabo usa tremendamente para perverter o coração das pessoas, vamos usar para fazer a vontade de Deus. É um meio onde muitas pessoas ali buscam coisas interessantes, ainda assim que esse vídeo ele alcance uma alma, para mim já é o suficiente. Jesus falou que se tiver 99 ovelhas e perder uma, o pastor ele tem que ir atrás dessa.
Então, meus irmãos, é muito sério a coisa. A coisa é mais séria do que nós pensamos. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. A todo momento, a todo instante, neste momento agora, de relógio, o Hospital das Clínicas lá em São Paulo está recebendo um monte de mortos. Pessoas que não aceitaram a Cristo, pessoas que aborreceram a luz, pessoas aonde a luz veio para elas, mas elas preferiram mais as obras das trevas do que as obras da luz, do que o Senhor Jesus Cristo na vida delas. A palavra de Deus diz assim, em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, o mundo será destruído. Tudo isso que nós vemos será destruído. Você que olha para algo e diz, nossa, como eu amo isso, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o que está no mundo, o amor de Deus não está nele, porque Deus é espírito, Deus não é carne, a nossa carne anseia por coisas do mundo, mas o nosso espírito, a alma, anseia por coisas espirituais, anseia pelo reino de Deus. A palavra de Deus, ela chega ao ponto, irmãos, ainda de dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24, da seguinte forma, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. É necessário, irmãos, negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar a sua vontade, negar os prazeres da vida, os prazeres da cobiça, os prazeres da prostituição, os prazeres da bebida alcoólica, os prazeres das drogas, os prazeres do futebol, idolatria leva para o inferno também, os prazeres maliciosos, os prazeres da impureza, os prazeres da lascívia, os prazeres da fofoca, os prazeres da contenda. É necessário que venhamos a negar a nós mesmos, porque a palavra continua dizendo, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, aquele que perde a sua vida carnal por Jesus Cristo aqui na terra, ele a encontra, porque ele abandona os prazeres da vida, mas ele encontra a salvação para a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aquele que ganha a sua vida, ele perde a sua vida eterna. E olha o que continua dizendo, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? De que adianta você, irmãos, conseguir fama, status, conseguir carro, casa, se você perder a sua alma? O Senhor Jesus Cristo, ele diz em uma parábola que um homem que plantou muito e ele colheu muitos frutos e o celeiro dele era muito pequeno. E aí o que ele diz? O que eu farei? Vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores ainda para que caiba todo este fruto. Mas Deus dirá para aquele homem naquele grande dia, louco, o que tens preparado para a tua alma? O que tens preparado para a tua alma? Assim é aquele que entesoura para si riquezas e não é rico para com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus, ele descerá do céu em um trono branco, e ele descerá com os seus anjos que fará a grande colheita. Apocalipse de número 24, irmãos, olha o que diz, 24 não, Apocalipse de número 14, verso de número 17, verso de número 17, Apocalipse 14, versículo 17, diz assim, então saiu do santuário
que se encontra no céu, outro anjo tendo ele mesmo também uma foice afiada. A Bíblia diz que esse anjo que está no céu, ele vai descer com uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Olha o que ele falou, em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Aleluia! Versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, a Bíblia diz que esse anjo colherá o cachos de uvas, porque já se amadureceu, colocará no lagar da ira de Deus, e Deus pisará aos homens, aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus, irmãos. Irmãos, não é brincadeira, preste bem atenção, é muito sério isso que eu estou falando com você. A palavra de Deus, ela diz que quando o homem ele peca contra Deus no jardim do Éden, o homem que falava com Deus todos os dias, Deus aparecia pela viração do dia no jardim do Éden, mas o homem escolheu o pecado. Por esse motivo Deus o lança fora do jardim. Gênesis capítulo 3, expulsa o homem do jardim. Então o homem que outrora ouvia a voz perfeitamente de Deus, agora é afastado de Deus. O homem que ouvia a voz legível de Deus, agora tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que Moisés falava, que Deus falava com Moisés lá no Monte Sinai, e Moisés ouvia sua voz perfeitamente, mas o povo que estava lá embaixo ouvia a voz de Deus como trovões. Então, irmãos, o homem se afasta de Deus. Tanto é que Isaías diz no capítulo de número 59 que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir, mas o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados, a ponto de que Deus esconde o seu rosto para que não ouça as nossas orações. Então há uma separação entre Deus e os homens. O que acontece? A Bíblia diz que nessa separação Deus ele coloca o Filho dele, porque a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então não é Maria, não é Pombagira, não é Santo Antônio, não é Maria Padilha, não é Santo Estevão, não é São Jorge, não é São Paulo, não é Corinthians, não é Palmeiras, não, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intermediário, Ele é o nosso mediador. Por isso, quando você ora, você diz: Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, nessa separação, neste meio, entra o Senhor Jesus Cristo, que faz o intermédio, a mediação entre Deus e os homens. Então, todas as vezes que você pede ao Pai, você não fala com Deus direto, mas você fala com Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel e verdadeiro, que fala com o Pai a nosso respeito. Então, Jesus Cristo, Ele intercede a nosso favor. Vinícius, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, o Filho intercede a nosso respeito, porque aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Aquele que não tem o Pai, também ele não tem o Filho. Mas como eu acabei de ler aqui agora para você, que o mundo amou mais as obras das trevas, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A palavra de Deus ainda ela diz em Isaías 53, versículo 4, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então quer dizer que outrora, quando no Antigo Testamento levava-se animais para fazer seu sacrifício, mas o sangue de animais nunca foi possível
tapar, cobrir o pecado do homem, porque todo ano acontecia isso. Então Deus ele teve que enviar o Filho dele para levar todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Irmão, você consegue entender isso que eu estou falando para você? Nós somos tão importantes para o Senhor Deus que ele chega a ponto de enviar o Filho dele, a primícia da sua santidade. Ele envia o Senhor Jesus Cristo para derramar o sangue sem pecado. O sangue de animal não podia cobrir pecado de homem, poderia só passar uma borracha, mas o sangue puro e imaculado do Senhor Jesus Cristo, ele pode cobrir o seu pecado. Ele pode cobrir o meu pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Não há nada neste mundo que você possa fazer que o possa colocar justo diante da grandeza de Deus. A única coisa que pode te justificar diante da grandeza de Deus se chama sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E só para encerrar, irmãos, essa palavra de Deus diz em Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. Olha o que diz. Eu estou avisando para você hoje. Eu estou sendo atalaia na sua vida. Eu estou sendo homem de Deus hoje para falar para você. Irmão, não brinque com Deus. Deus, ele vai requerer de você a sua alma. Ele vai dizer naquele grande dia, louco, o que você preparou para mim? Você conquistou o mundo todo e você disse, come, bebe, regala-te, descansa para a tua alma. Você não pode continuar dormindo assim, porque hoje essa palavra aqui de Isaías 30, 21 está se cumprindo na sua vida. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, essa palavra que você está ouvindo hoje, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E qual que é esse caminho, irmãos? O caminho é Jesus. Porque ele diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio Deus. Mas ninguém vai até Jesus, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê, irmãos, o homem tropeça muito? Porque a Bíblia diz em Provérbios que há muitos caminhos, mas um só leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser direitos ao homem, mas são caminhos que conduzem para a morte eterna. Mas o caminho que conduz para a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Talvez o caminho que você tem seguido seja bom aos teus olhos, mas é um caminho que está te levando para a morte. E eu estou te avisando hoje. Este é o caminho, andai por ele, andai por este caminho. A Bíblia diz também em Provérbios que aquele que é transgressor e não confessa o seu pecado, ele não prospera. Mas aquele que confessa as suas transgressões e abandona, alcançará a misericórdia de Deus. Então a coisa é séria. Eu só alcanço a misericórdia de Deus, ela só entra na minha vida quando eu confesso a minha transgressão e quando eu abandono. Não adianta nada eu continuar no futebol, eu continuar na prostituição, eu continuar no vício e chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Mas quando no outro dia eu já estou lá de novo fazendo o mesmo ato, cometendo o mesmo delito, a mesma infração. Satanás e seus demônios estão no inferno, doidos para tragar essas almas. Apocalipse 20, olha o que diz, Quanto, porém, capítulo 21, versículo 8. Aliás, capítulo 20, versículo 15,
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E olha o que diz, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos esses irmãos que eu falei aqui, todos esses que praticam essas coisas, se não abandonarem os seus pecados, queimarão no fogo do inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando para você nessa tarde. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, porque os seus nomes não foram escritos no livro da vida. Por quê? Porque não se arrependeram, amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Por isso o julgamento é este. Eu não estou te julgando. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está se julgando, Ele não está te julgando. Acontecerá que no último dia Ele te julgará pela reta justiça. Hoje Deus, Ele está com amor, hoje Ele te ama, hoje há tempo, há esperança para a tua alma, hoje há tempo para a tua salvação, mas chegará um dia que Deus, Ele já não vai poder olhar mais para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque os seus anjos virá com Ele no teu grande trono branco e passará a foice afiada, jogará no lagar da ira de Deus e pisará os homens e o lançará no lago de fogo do inferno, porque essa será a segunda morte e não haverá mais chance, não haverá mais salvação. Irmãos, eu deixo essa palavra de Deus e lavo as minhas mãos diante desse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu deixo essa palavra e te agradeço. Se você visualizou esse vídeo, se arrependa agora, em nome de Jesus. E abandone, porque quando você abandona, você alcança a misericórdia do Senhor, amém? Assim eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Fique na paz, fique com Deus, fique com o Senhor Jesus.